Salve, salve galera Feedback! Chegamos ao nosso terceiro programa sobre a Copa do Mundo. Estamos recheados de assuntos para vocês. Logo após esse jogo do Brasil aí, todo mundo deve ter visto aí, Brasil 4, Camarões 1. O Brasil conseguiu avançar em primeiro lugar na chave A do grupo da Copa do Mundo e enfrenta diretamente a equipe do Chile, nossos rivais sul-americanos, que tem estado com uma torcida bem presente, além de um futebol bem vistoso, jogando a atual campeã Espanha para a lona. Jogou os espanhóis direto lá pra Madrid, no primeiro voo que tiver aqui no Galeão. Bom, galera, hoje eu tô aqui com o nosso amigo Johan, que é colunista da revista, colunista esportivo, tá sempre lá presente com seus textos bem politizados, comentando tudo. E hoje está aqui para falar um pouquinho com a gente. Você que não conhece a Feedback Magazine, é só acessar lá www.feedbackmag.com.br, no Facebook, facebook.com feedbackmag, e no YouTube, youtube.com feedbackmag, bem fácil de gravar para vocês. Bom, e aí, Johan, dá um salve pra galera aí, conta E aí o que aí, boa noite, você... gente. Boa noite, Vitor. Opa, tranquilo? Boa noite. Tudo tranquilo, tudo certo. Mais uma vitória do Brasil. Eu errei no bolão, Errou. né? Eu vou puxar a orelha, Acho que. porque a galera não tá presente. No último vídeo É, teve a turma inteira aqui, teve o Matheus, teve a Luísa e teve o Johan aqui pra conversar um pouquinho com a gente. Hoje eu só tô com o Johan, mas sem dúvida que vai ser um bate-papo de qualidade. E aposto que ele tem muito pra comentar e pra acrescentar aí nos argumentos sobre o jogo do Brasil e na Copa do Mundo no geral. E aí, Johan, tudo bem? Se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece, e dá um salve pra rapaziada. tudo tranquilo. Boa noite, gente. Boa noite, ouvinte da Feedback Magazine. Mais um podcast sobre a Copa do Mundo aí. A gente vai traçar mais um debate hoje, falando o que aconteceu na rodada, expectativas para as próximas rodadas, as surpresas. Tudo que tem feito dessa Copa do Mundo uma experiência espetacular para quem tem visto, para quem tem acompanhado mais de perto, né? E é isso, vamos lá. Meu nome é Johan. Para quem ainda não leu, chega lá na Feedback Magazine. O Vitor já deu os endereços, dá uma olhada lá nos textos. Tem muita coisa interessante, muita coisa legal. E aí a gente vai conversando por aqui. Ótimo, cara, isso aí. Pô, sem mais delongas pra nossa galera ouvinte aí do podcast da Feedback Magazine. Vamos lá, cara. Brasil Camarões, Brasil 4-1, classificadíssimo para as oitavas de final. E aí? O jogo teve um draminha ali, o Brasil saiu na frente, parecia que ia ser goleado logo de cara. Só que o time parece que recuou e chamou os africanos pra cima e acabaram empatando num gol assim, meio até que achado, vamos dizer assim. E dali ficou aquele meio drama, será como é que vai ser, quanto tá o jogo no México. E o que você tem pra dizer sobre o panorama geral do jogo, todos os acontecimentos aí? Fala aí pra gente o que você achou. Assunto de especialista, eu não sei nada, vou passar a bola pra quem realmente sabe do assunto. Eu posso dizer que o Brasil, de certa forma, ditou o ritmo do jogo, né? Ditar o ritmo do jogo não é necessariamente ficar tocando a bola de um lado para o outro. É ditar um ritmo que é favorável ao Brasil e um ritmo que é desfavorável ao Brasil. E o Brasil, em uma partida, em alguns minutos, conseguiu fazer os dois. Muito interessante que o Brasil conseguiu repetir algumas coisas que fez na Copa das Confederações, principalmente a questão da pressão na saída de bola no início do jogo, né? Porque, e aí a gente pode somar alguns fatores, principalmente porque o Brasil teoricamente tem sempre uma vantagem por estar jogando em casa, tem a torcida a seu favor, a torcida é sempre maioria, e, e quando o Brasil imprime essa pressão é muito interessante porque se a gente for analisar, inclusive, o fenômeno dessas torcidas, da torcida brasileira de Copa do Mundo, é uma torcida com um perfil diferente, é uma torcida que creio que grande maioria não está nos estádios acompanhando o Campeonato Brasileiro, os campeonatos estaduais, etc. É uma torcida que o pessoal condicionou, começou a chamar de torcida de balada, né? Não sei se esse é o termo correto, mas essa torcida ela tem um perfil diferente, porque diferente da torcida de clube, que está sempre acompanhando, nem sempre ela sabe o que fazer para o time jogar, né? É diferente, talvez se o Brasil estivesse jogando mal e fosse uma torcida que tivesse mais acostumada, mais habituada a estádio, a torcida sabe o que fazer, sabe o horário de vaiar, sabe o horário de apoiar. Então, a relação entre a torcida e a seleção brasileira ela tem que estar muito bem fechada, muito certinha, porque
é uma relação mútua nesse caso, né? Porque a torcida ela vai apoiar nos primeiros, vai cantar o hino, vai emocionar como fez em outros, e enfim, provavelmente vai fazer durante todo o resto da Copa, esperamos, até a final, e depois da final, se Deus quiser. E a seleção precisa o tempo todo empolgar, então acho que isso é uma coisa positiva. A seleção, diferente dos jogos do México e da Croácia, começou apertando e a torcida veio na dela e aí tudo fica mais fácil, né? Fica um jogo mais fácil. O problema é quando a seleção resolve complicar o jogo. E durante alguns minutos fez isso. Assim, a seleção de Camarões, para mim, é a seleção mais fraca do torneio, a seleção mais conturbada. Apesar de não ter o elenco mais fraco, tem um grupo com uma relação muito estranha, enfim, discussão entre os jogadores, divisão no grupo. O grupo já chegou, de certa forma, com problemas com relação à premiação e essas indecisões. Mas, assim, o Brasil, da mesma forma, a gente não pode desvalorizar a vitória do Brasil pelo fato da seleção camaronesa ser ruim, ser uma seleção fraca, né? O Brasil tornou o jogo fácil, principalmente no início das etapas, e tornou o jogo difícil quando quis, quando recuou, quando começou a rifar a bola, enfim. Novamente, o Daniel Alves, para mim, não foi bem no jogo, não fez uma boa partida. Diferente do Marcelo, e a gente, analisando o Marcelo ofensivamente, foi bem no jogo. O Brasil continua com aquela questão que, para mim, está muito mal resolvida, que é essa saída no meio de campo. Hoje a gente consegue vislumbrar uma possível alternativa com a entrada do Fernandinho. Acho que ele pode dar um toque de qualidade na saída, apesar de eu ter gostado em alguns momentos do Paulinho hoje, novamente aparecendo. Mas o Paulinho não é esse homem, não foi no Corinthians, não é no Tottenham, e provavelmente não vai ser em qualquer outro lugar de fazer a saída do Brasil com qualidade, o Luiz Gustavo muito menos. Na minha concepção, caberia o Oscar, que é esse jogador mais técnico, tem mais capacidade, pode olhar, virar o jogo, fazer isso com mais precisão, por assim dizer. E aí a saída continua sendo ou no lançamento do Davi Luiz e do Thiago Silva ou pelas laterais. Que hoje meio que se restringiu a lateral esquerda porque o Daniel estava muito mal no jogo. Não marcava e não apoiava com a mesma efetividade que costumava apoiar antes da Copa, porque ele não fez isso ainda durante essa Copa do Mundo. Outra coisa que me agradou foi que no segundo tempo não teve o apagão que voltou os dois inícios das outras etapas dos jogos de Croácia e México. O Brasil não teve esse apagão. A entrada do William achei muito interessante e ainda, sinceramente, não entendo por que ele não começa a titular, essa insistência no Hulk. O Filipão provavelmente vai dizer que é pelo potencial de marcação que o Hulk faz, mas o William já faz isso no Chelsea há muito tempo. Desempenha essa função de tanto apoiar de maneira muito efetiva pelos lados, chegando para concluir, como defender também, né? Eu acho que é isso. Acho que o Brasil, como eu tinha dito no último podcast, mais do que vencer o jogo, vencer por 1-0, 2-0, o Brasil tinha que convencer. Tinha que apresentar o cartão de visitas para a próxima etapa, para as etapas de final. De certa forma fez, o resultado reflete isso. Agora, são coisas que tem que se trabalhar para o próximo jogo. Não pode ter esse tipo, essa atitude de não sei, de dar esses apagões, de chamar o adversário para campo, até porque vai jogar com um time que é mais técnico, um time que tem um meio campo forte, né? Com a presença do Vidal, o Alex Sanches sempre caindo atrás dos laterais, voltando. É um time muito rápido, a gente pode ver isso nessa semana no jogo contra a Espanha. Mas assim, eu acho que o Brasil é favorito da mesma forma, né? E acho que sobre o jogo é basicamente isso. O Brasil ditou o ritmo do jogo de maneira favorável quando quis e de maneira desfavorável quando não quis jogar, quando optou por não jogar, e conseguiu fazer com que a seleção fraca de Camarões, de certa forma, impusesse o seu ritmo ao Brasil, que não é aconselhável, enfim. Isso não deve acontecer na próxima rodada. Mas eu acho que é isso. A entrada do William e do Fernandinho, gostei muito de ver o Fernandinho jogar hoje. Tranquilo, um passe talvez um pouco melhor.
Gostaria de ver a seleção trabalhar mais a bola, não trabalhar a bola só por necessidade, mas sim por convicção de jogo. A seleção imprimir o ritmo com calma e alternar velocidade, calma, fazer com que o adversário, enfim, jogue de acordo com o que a seleção quer estabelecer durante o jogo, né? Acho que é basicamente isso sobre o jogo. Bom, cara, pô, basicamente isso não, cara. Você aprofundou bastante. Fico feliz de ter uma análise tão elaborada sobre o nosso Expresso Canarinho de hoje. Bom, cara, você falou que o jogo ia ser 3-0, né? Foi 4-1, né? E eu falei que seria 2-1. Eu acertei o golzinho e você acertou a diferença de gols, né? Então acho que a gente fica kit nessa aí. Bom, cara, passando para a Pô. próxima pauta, eu queria falar sobre algumas surpresas da Copa, assim como os medalhões, a Espanha, a Inglaterra, Uhum. sendo eliminados logo de cara, até com uma rodada de antecedência, cara. E essa sobrevida de Portugal com esse golzinho nos últimos lances, na verdade no último lance do jogo, né? Se eu não me engano foi 50 minutos do segundo tempo. Eu queria que você contasse Sim, no pra gente por finalzinho. que isso tá acontecendo, cara. Essa quantidade de zebras, os medalhões indo embora cedo, não jogando nada e passando sufoco. Pois é, realmente a gente está tendo uma Copa com muitas surpresas, né? Para mim, a maior de todas ainda, maior até do que a eliminação precoce da Espanha é a Costa Rica, né? Que tem feito uma Copa brilhante. E tem sido muito interessante ver a Costa Rica jogar, porque apesar de não ter jogadores badalados e, enfim, não ter uma tradição sólida no futebol, e provavelmente não vai ter durante um bom tempo, tem bons jogadores, né? Tem o camisa 10, Brian Ruiz, que é um jogador muito interessante, que é um cara que sabe jogar com a bola no pé, apoia, vira o jogo, auxilia na marcação, é um, faz uma função que, por exemplo, eu gostaria que o Oscar fizesse na seleção, que essa justamente que a jogada passa pelo pé dele, ele é o organizador do time, o cara que de certa forma dita o ritmo do time, né? Mas Inglaterra, acho que nem os próprios ingleses esperavam muito dessa seleção, né? É uma seleção que, sinceramente, Vive de fama. não vive de fama, né? Há muito tempo de fama. Sempre se espera muito, né, do que eles chamam de English Team e eles não, na prática, não conseguem colocar muita coisa, não conseguem nos impressionar, né? Em 2002 talvez fosse a melhor seleção inglesa, né, montada, a seleção não conseguiu fazer nada e, enfim, foi eliminada pelo Brasil com aquele gol do Ronaldinho, enfim. É uma seleção que não se esperava muito, tanto que acho que a maioria das projeções para esse grupo era Itália, provavelmente em primeiro lugar, ou Uruguai em primeiro lugar, né? Tinha muito essa coisa do Uruguai, só que o Uruguai perdeu para a Costa Rica, que mereceu vencer os dois jogos. A Inglaterra, apesar de não jogar, de não ter vencido os jogos, eu gosto desse time da Inglaterra, da forma que joga, né? Com três jogadores rápidos na frente, com o Rooney, apesar de jogar um pouco mais à esquerda, gosto dele quando ele vem para pegar o jogo, para organizar, acho que ele tem essa capacidade. Então, a grande surpresa para mim, o que define nesse grupo é a atuação da Costa Rica, né? A Costa Rica, ela surpreendeu a todo mundo. O cara que apostou na Costa Rica provavelmente ou está no Caribe ou em alguma ilha curtindo todo o seu dinheiro, né? Uma pena que eu não apostei na Costa Rica. Até porque era uma seleção, né? Apesar de amistosos não dizerem muita coisa, uma seleção que num amistoso antes tinha tomado de 5-0 do Japão, né? Se eu não me engano, na própria Costa Rica. Então, a Inglaterra não, não chega a ser uma surpresa, né? É um medalhão, mas não chega a ser uma surpresa a sua eliminação, porque creio que a maioria das projeções apontavam a Itália e Uruguai como os primeiros classificados e a Costa Rica como o fiel da balança desse grupo, né? Agora, a Espanha é, assim, eu até tinha alguma esperança em ver esse time espanhol jogar como já jogou em algum momento, mas eu acho que a principal reflexão que a Espanha tem que fazer agora é justamente no modelo, né, na forma como joga. E aí eu acho que não só é uma crise desses jogadores que estão agora, mas numa crise de como a Espanha coloca o seu jogo, né? Numa crise, e aí vamos utilizar a palavra filosofia de jogo. É um momento de repensar isso, é um momento de
de reorganizar a seleção e reorganizar, inclusive, a estrutura de base da seleção, porque é um modelo que tanto no Barcelona, que talvez seja a maior expressão do futebol espanhol, o Real Madrid é um time, apesar de ter alguns espanhóis, é um time muito mais, digamos, internacional do que o Barcelona. O Barcelona também já tem passado por crise, né? Essa revisão, essa reflexão sobre como tem jogado, se esse tic-tac talvez um pouco sem objetividade funciona. Não sei, é uma reflexão que a Espanha vai ter que encarar agora. Quero ver como é que, por exemplo, como essa seleção vai reagir, por exemplo, na Eurocopa, né? A Espanha, se eu não me engano, ela é campeã sub-21 e sub-19, né? Campeã europeia desses dois torneios. Pode ser uma boa aposta, né? Renovar a seleção e, além de tudo, renovar não só o espírito da Espanha, né? Que não sai bem, mesmo com essa vitória de 3-0 hoje sobre a Austrália, para você ver como é que como tinha credibilidade a seleção espanhola, eu estava apostando numa vitória da Austrália hoje. E é isso, é repensar como a seleção espanhola vai jogar daqui para frente. Rever o modelo. Não acho que jogar o modelo fora, por exemplo, estoque de bola, seja a melhor forma de ver isso. Até porque eu adoraria ver o Brasil, por exemplo, tocar a bola por convicção. Fazer o adversário ficar 20 minutos sem tocar a bola. Eu acho isso espetacular. Agora, você tem que juntar as duas coisas, tocar a bola e fazer gol. Tá? Porque a gente está numa competição que você não tem muito tempo para ter muitos deslizes, né? Então, eu acho que a Espanha é isso. A principal questão é rever como vai jogar. Fazer uma reflexão a respeito da filosofia de futebol da escola espanhola, como ela vai se impor, né? Como ela vai se reerguer para o próximo campeonato europeu. Eu acho que é basicamente isso. Faltou algum medalhão Análise de falar? Portugal, cara. Portugal tá praticamente eliminado, Ah, assim sim, como também, Portugal. né? Como você falou também da Itália e Uruguai vão se degladiar e um medalhão vai ficar de fora. Um grande campeão. Sim. Portugal. Portugal é aquilo, né? Crônicas de uma morte anunciada, praticamente, né? Porque é uma seleção limitada, uma seleção fraca, né? Teve um primeiro jogo que talvez perdesse para a Alemanha, né? Era o resultado mais provável, mas talvez não perdesse da maneira que foi. Teve uma série de problemas, teve um pênalti, na minha opinião, duvidoso. Eu não marcaria aquele pênalti, mas enfim, podia se marcar também. O Pepe que fez uma besteira absurda, né? O Pepe Normal. mostrou que é o Pepe. Pois é. Mas uma das supervalorizações do futebol, acho que o Pepe é mais uma, né? E fez uma besteira, enfim. Você tem um grande jogador que, sem dúvidas, não está na melhor das condições físicas, mas você joga uma Copa do Mundo com um time que depende dele, que não é esse tipo de jogador que vai, provavelmente, pensar o jogo da seleção portuguesa, fazer com que a seleção portuguesa ande. Talvez uma alternativa fosse essa, colocar o Cristiano Ronaldo mais atrás, mais recuado, não jogando como uma flecha, né, como ele costuma jogar no Real Madrid, né, porque talvez ele seja um dos únicos focos de qualidade que há nessa seleção e mal aproveitado, principalmente quando não está 100% das suas condições. Mas eu, sinceramente, não creio que a seleção portuguesa vai se classificar. Eu apostaria muito mais em Gana do que Portugal. Olha que eu gosto da seleção portuguesa, eu gosto de ver, gosto de, inclusive, torcer quando posso, gosto do Cristiano Ronaldo, mas não creio nessa classificação. Eu acho que é muito desastre para uma seleção se classificar. É um número grande de desfalques, o melhor jogador não tem jogado. E acho que ele também tem que ser cobrado pelo que produz no clube. Não estou ausentando de culpa, mas não está na melhor das condições. É uma seleção limitada, uma defesa bizonha, podemos dizer assim, uma seleção muito fraca. E é isso, né?
Agora, uma indefinição, e aí já mudando de seleção, porque não acredito mesmo que a seleção portuguesa vá se classificar, inclusive por um fator desse jogo entre Estados Unidos e Alemanha, que basta um empate para as duas seleções, né? E não sei até que ponto as duas seleções vão entrar com vontade suficiente para jogar, para partir para cima, para disputar o primeiro lugar, né? Acho que é um empate muito cômodo para as duas seleções, mais cômodo para a Alemanha do que até para os Estados Unidos. Quanto a Uruguai e Itália, eu ainda creio na seleção italiana. Acho que a seleção italiana tem uma seleção mais forte que a seleção uruguaia, né? Que, inclusive, eu não sei se eu disse, não lembro se disse no último podcast, mas talvez a única... Acho que eu disse, sim, se eu não disse no podcast, disse para mim em outro lugar. A única chance da seleção uruguaia era se o Suárez voltasse. E está aí provado que ele é o grande referencial técnico da seleção, né? O jogador que decide e fez uma excelente temporada, marcando muitos gols no campeonato inglês. Mas eu acho que vai ser um confronto bastante equilibrado, né? E eu acho que a Itália vence. E aí é aquela situação, né? A surpresa é a Costa Rica. A Costa Rica, ela entra num... Ela inaugurou e talvez ela seja o dono do... Se a gente tem um troféu surpresa da Copa, né? A gente pode colocar assim. Porque o Chile não chega a ser uma surpresa tão grande, porque é uma boa seleção e algumas pessoas ainda apontavam o Chile como possibilidade. Eu acreditava que o Chile tivesse possibilidade, mas não que a Espanha saísse dessa maneira. Mas eu acho que é por aí. Ó. Vai precisar muito do Suárez amanhã, assim como a Itália vai precisar muito do Pirlo. Né? Não digo nem o Balotelli, porque eu acho que o Balotelli, por exemplo, ele vive muito de uma fama que ele construiu, né? Até quando ele vai ser esse menino maluquinho, até quando ele vai fazer menos publicidade e parar de completar os álbuns da Copa com a sua própria foto, que eu acho interessante, eu acho legal, mas... É um auto-marketing bem interessante, né, cara? mas eu acho que é muito marketing para um futebol que, para mim, sinceramente, não é nem acima da média. Eu também acho. Ele não chega a ser um jogador comum, mas não é um jogador acima da média. É um jogador forte e tal, que vive de lampejos, mas tá sempre. E aí ele corre o risco de acabar ficando na eterna promessa, né? Porque, assim, o que você tem de efetivo de um campeonato que o Balotelli jogou muito bem com regularidade? Em algum lugar? Não Verdade. teve. Você tem lampejos, um jogo contra a Alemanha, que ele fez um gol, tirou a camisa, e aí mais um marketing dele. Tem algumas atuações no Milan, no Manchester City, raríssimas, né? Mas não tem muita coisa para se mostrar, né? E aí ele acaba ficando nessa de promessa. É uma promessa que para mim não vai se concretizar porque ele não é essa bola toda. E aí a Itália é justamente isso. A Itália tem que concentrar o jogo no Pirlo e, na minha opinião, no Candreva, que é um jogador que pode fazer essa bola chegar, né? Auxiliando o Pirlo. E é isso. Talvez se a gente fosse colocar um confronto entre dois jogadores, para mim é o Pirlo contra o Suárez. Acho que é basicamente isso. Entendi. Bom, cara, na verdade eu tô com você. Não creio que Portugal vai se classificar. Tem mostrado uma bola muito murcha, principalmente no primeiro jogo, quando todo mundo falou: ah, um grande jogo da Copa, Alemanha e Portugal, mas na verdade foi um jogo de um time só. A Alemanha dominou. E, cara, a Espanha, eu acho que tá caindo no mesmo buraco da França. Eu acho que a era espanhola acabou. Assim como a francesa também findou quando a França foi campeã mundial em cima do Brasil em 1998, ganhou a Eurocopa de 2000, tinha aquela época francesa de Zidane, de OKF, etc. Eu creio que a seleção espanhola também está definhando e caindo por terra e dando passagem para a próxima era aí do futebol que vai vir. E a questão da Inglaterra, Sim, sim. cara, acho que não precisa nem comentar, cara, porque na minha visão a Inglaterra nunca foi grande. O que a gente tem de efetivo na Inglaterra? Tudo bem que tem grandes jogadores, como você falou, a seleção de 2002, Michael Owen, Beckham, Alan Shearer, etc. Mas vamos lá, vamos falar de título, vamos falar de final.
em Copa do Mundo, nos últimos mundiais, temos uma semifinal em 1990 na Copa do Mundo e mais nada. Que o futebol inglês não tem nenhuma final de Eurocopa, nenhuma, muito menos Não, título. não tem. É, pois é. Então, o que, que eu posso dizer? Olimpíadas, participações, títulos, zero. O que a gente tem pra dizer do futebol inglês? Nada. Na verdade, nunca foi grande, na minha opinião. Sempre foi forte, como muitos são fortes. Mas é. Como você fala, vive de uma fama que eu não sei de onde saiu, além daquele campeonato de 66, Talvez. que foi muito pra lá de Talvez. duvidoso. Pois é, aquele campeonato pra mim foi uma coisa Então, terrível também. cara, eu não tenho muito a É, falar não, cara. É, só é, emendando no assunto aqui, que a gente tava falando das grandes seleções, cara, eu queria que falasse um pouquinho do Close aí, que igualou o Ronaldo, com 15 gols aí, ele virou o maior artilheiro das Copas, junto com o nosso. Eu diria querido, mas não vou falar querido não, cara. O nosso Ronaldo Ele não Fenômeno. é mais tão querido, ele é Ele é só o eu não Ronaldo. chamaria nem de fenômeno Ele agora, é é só só o o Ronaldo. Ronaldo. O que você tem a falar aí sobre o Close, cara? Que na verdade, vamos falar a verdade? Não jogou um décimo do que o Ronaldo jogou, né, cara? Mas fazer o quê? O cara bota a bola pra dentro, é isso que conta. Pois assim, eu acho que eu posso dizer que se a seleção alemã não fosse tão preguiçosa às vezes, né, e aí cai numa certa displicência, como caiu no jogo contra a Gana, o Klose e o Miller passariam o Ronaldo nessa Copa, né? Porque o Miller já tem 3 gols, né? É, e com a quantidade de jogadores que podem fazer essa bola chegar para ele, eu acho que rapidamente ele ou encostaria ou chegaria muito perto, assim, num delírio até poderia passar o Ronaldo. O Klose eu acho que é inevitável, porque em alguma hora ou outra vai sobrar uma bola para ele ali, e apesar de ele não ter jogado, como você disse, um décimo do que o Ronaldo jogou, talvez até menos que isso, é um cara que faz gol, sempre fez, vive disso, né? E quanto a isso, ele não tem nada a provar, né? Não tem que provar nada pra ninguém porque é um cara que faz gol. Eu acho que nessa Copa ele vai passar até com certa facilidade, né? Se ele jogar, é claro, né? Porque como ele tá no banco, a gente não sabe quais serão as opções do técnico alemão. Mas eu acho que tem tudo para passar sim. Acho que não vai ser nenhuma dificuldade. A seleção alemã só tem que querer jogar, porque o jogo de Gana, no primeiro tempo, deu sono da seleção alemã. Uma seleção absolutamente displicente, né? O Guts parecia que estava pensando em qualquer outra coisa. O Ozil, enfim, super preguiçoso também, né? E tem o Khedira, que não, para mim não pode se dar ao luxo de ser preguiçoso, tem que correr o tempo todo. E é isso, mas eu acho que o recorde, essa é uma questão praticamente batida, né? Eu acho que o Klose vai bater esse recorde sim. Bom, ótimo, cara. Também acho e, na boa, tô torcendo pra caramba, cara, assim como muita gente. Mas Né? enfim, os assuntos Você vê o políticos. que o Ronaldo fez, né? Se fosse, não sei, alguns anos atrás, acho que a gente tinha, sei lá, bolado um Exatamente, plano cara. para sequestrar o Klose. Vamos tentar deixar os assuntos políticos um pouco de lado, a questão da índole Uhum. pessoal do Ronaldo É, Nazário, não do Ronaldo Fenômeno. isso. Enfim, cara. Passando a bola aqui, cara, vamos trocar um pouquinho o assunto. A gente falou das surpresas, a gente falou dos grandes medalhões que estavam indo embora. Eu queria que você falasse pra mim sobre uma seleção que tá se tornando a grande modinha dos videogames aí, cara, que é a seleção da Bélgica. Muitos têm apontado a Bélgica como um grande potencial nessa Copa do Mundo, pode surpreender efetivamente. E assim como anos atrás, a galera começou a jogar muito com o Manchester City, um pouco mais atualmente com o Paris Saint-Germain. Muita gente está jogando com a Bélgica, falando da Bélgica. E é só a Bélgica, cara. Inclusive a Bélgica jogou aqui no Maracanã nesse final de semana, garantindo a classificação direto para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. Fala um pouquinho pra gente, cara. Será que vale a pena apostar na Bélgica? Como é que você vê esse futebol aí europeu? Belga, né? Pois é, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu, como fã do United, acho que o City nunca foi nem nunca vai ser grande. Mas a Bélgica, para mim, é uma seleção. Enfim, como é que a gente pode definir a Bélgica, né?
Dizem que é a melhor seleção belga, né? A melhor geração belga. Só Não, que ela sem ainda é a dúvidas. melhor geração. Só que ela é a geração belga. Não é a melhor geração brasileira, não é a melhor geração argentina, não é a melhor geração francesa. É a melhor geração belga. Acho que é uma seleção imatura, tem feito jogos absolutamente sonolentos, depende de um jogador, que é o Hazard, É verdade de dois, né? O que esse Hazard e o sim. Mertens, né? Pois é, o Martins no último jogo parece que cansou, né, no segundo tempo. Engraçado que são dois baixinhos. É, Dos dois com média de 1,68. O Mertens tem 1,64 e o Hazard 1,72. Muito que eu não sei não, né, cara? Que ele é 1,72 meio fajuto que acho que tem menos de 70. pois é, porque o que eu acho que motiva também esse alarde todo em cima da seleção belga é que os jogadores da seleção têm se destacado nos seus campeonatos locais, né? A gente tem, por exemplo, o Hazard, que se destaca no Chelsea, o Lukaku se destacou, se eu não me engano, no Everton. Tem o Fellaini, que se destacou no Everton, apesar de não ter feito uma boa temporada no Manchester, ainda assim, carrega assim essa carga desde o Everton. Tem o Januzaj, que está no banco, que é uma promessa, né, do Manchester United, e tá aí também. Tem o Mertens, tem o Mirallas, enfim, é uma geração de promessas, né? E eu acho que essa seleção não está pronta ainda para a Copa do Mundo. Tem demonstrado isso. É uma seleção que começa o jogo, não sei se ou achando que pode ganhar o jogo a qualquer hora, mas comete muitos erros, assim, é uma seleção que durante muitos momentos do jogo parece que não tem alternativa de jogo. E aí você vê que entra logo o desespero, porque lança uma bola pro alto. O Fellaini com aquela vasta cabeleira, ele é um cara alto e forte também, consegue cabecear, sobra uma bola para o Caco por Erigi, que tem entrado no segundo tempo e tem feito gol. Agora, uma seleção que provavelmente pode ter um potencial para surpreender na Eurocopa. Eu acho que é uma seleção a se observar para a Eurocopa. Para a Copa do Mundo, não acredito. Acho uma seleção fraca, com um sistema de. Talvez fraca seja uma palavra forte demais, né? Mas uma seleção que não, para mim, não desponta ainda como surpresa, né? Eu acho que é muito cedo para cravar. E é aquilo que eu te falei, é uma seleção, apesar de ser a melhor geração belga, ainda é geração belga, não é geração brasileira. Entendeu? São jogadores que se destacam muito bem no clube, apesar de jogarem há muito tempo juntos, né? Uma seleção muito jovem que por isso se encontrou, jogou junto nas divisões de base, né, nas seleções de base da Bélgica. Eu acho que está sendo feito muito alarde para uma coisa que não é tão maravilhosa assim. Eu acho que é uma seleção que vai passar com facilidade pela, pela primeira fase. Não me recordo provavelmente qual seria o adversário, né, da, na próxima fase, mas não creio que vá muito longe e encantando tanto quanto se espera dela, né? Eu acho que é uma seleção que não está pronta, que pode se trabalhar ainda para talvez na Eurocopa chegar forte, e aí sim na Copa do Mundo que vem, na próxima Copa na Rússia, a gente pode traçar uma análise mais com mais precisão, né, a respeito dessa seleção belga, que aí sim deixará de ser um fenômeno e aí pode se tornar uma seleção competitiva que tem chances reais de buscar algo, né? Ter mais, alçar voos mais altos. Bom, ótimo, cara. A seleção belga por enquanto é uma incógnita, né? Venceu 2 jogos num grupo, vamos lá, fácil demais, ainda mais pra ela, que como cabeça de chave tá mantendo o favoritismo. E é isso, né? É, Vamos ver o que é, sai é dessa só, geração aí. pois é, só para que os adoradores de videogame não me agridam na rua, não estou dizendo que a seleção belga é ruim, não. Só estou dizendo que não merece esse alarde todo que está se fazendo em torno dela, né, entendeu? Uma boa seleção, mas não passa de uma boa seleção para mim por enquanto. Tô com Não você, mostrou muita cara. coisa para mim. Pra mim, eu sou mais Chile, hein? Se botar na balança entre Chile e Bélgica aí. Sim, sem dúvida. Uma Eu acho seleção que tá que vindo sem alarde, passou por um grupo dificílimo. Eu diria até mais que a Costa Rica. Eu creio que a Costa Rica não passa das oitavas, até pelo diferencial de não estar acostumado com jogos importantes, assim, mata-mata, entendeu? Talvez eles sintam a pressão.
Olha, eu vou te falar que eu parei de apostar contra a Costa Rica. Tem isso, né? A gente nunca vai. Gosto que pode chegar à final que a gente nunca vai apostar na Costa Rica, né, cara? Isso é verdade. Pois é, se a Costa Rica jogar contra a Costa Rica, a gente é capaz de apostar para os dois perderem, né? Então, um negócio Exatamente, meio cara. assim. Passando a bola aqui, cara, vamos direto pro sábado, dia 28. Sabe que tem sábado, dia 28, né? Sim, sim, tem jogo do Brasil, Tem né? Brasil e Chile. Oitavas de final da Copa do Mundo. Aí, meu irmão, aí segura. Aí perdeu, volta pra casa. Tem que se portar, É, tem que jogar sério. Assim como jogou hoje contra Camarões, tudo bem que a seleção de Camarões não chega nem aos pés do Chile, mas tem que entrar com a mesma seriedade, com a mesma vontade de hoje, cara. Eu queria que você falasse é. pra mim, cara, sobre o panorama desse jogo. O Valdívia já andou falando aí que não tem medo do Brasil, que esse retrospecto negativo em mata-mata que o Chile tem contra o Brasil é tudo passado, que ele chama de museu, e eles vão encarar de frente pra frente, de mano a mano. Ah, ou seja, vão vir pro pau. E aí, o que que Pois fala é, desse né? jogo aí? Se perder, realmente volta para casa, né? Porque nenhum deles mora aqui no Brasil, todos jogam na Europa. Então, o voo é um pouco mais longo, né? Talvez o Fred fique por aqui, né? Jefferson. O Vitor tá pertinho de casa, enfim, mas ninguém quer que, que eles voltem agora. Muito menos eu. É, acho que o retrospecto do Chile agora, contra o Brasil, dos jogos passados, conta pouco, né? Eu acho que é uma coisa que, sinceramente, não está em jogo agora, porque o Chile tem feito uma excelente Copa do Mundo, é um time bastante organizado, é um time que mostra alternativas de jogo, e assim, de jogo para jogo pode variar. Sinceramente, eu não vi o jogo hoje do Chile contra a Holanda, né? Vou assistir algum VT para depois analisar com mais calma. Mas é um time que apresenta certas alternativas. Por exemplo, no jogo contra a Espanha tinha um problema da defesa, e a defesa do Chile realmente é muito baixa. Mas aí o Sampaoli conseguiu resolver isso, colocando um zagueiro um pouco mais alto, que se eu não me engano ele tinha 1,80 m, que era o Silva. E começou armou um esquema que era para desmantelar a seleção espanhola e conseguiu fazer isso, né? Mais uma prova que o Chile tem alternativa de jogo de acordo com o seu adversário. Agora, enfim, acho que a seleção tem essa versatilidade, né? Tem o Vidal, que é um cara que é por onde o jogo do Chile passa, né? E ele, junto com o Alexis Sanchez, talvez o Arangues, né? Menos, mas esses três ditam o ritmo do Chile no jogo, acelera quando precisa acelerar, tem um toque de bola muito rápido, né? Chega com muita velocidade ao gol, e é uma característica parecida com a seleção brasileira, por exemplo. Sempre exercem uma pressão no início do jogo, né? E aí vai ser um confronto interessante por conta disso também, dos times terem características próximas, principalmente quando a gente fala da pressão ao adversário do início do jogo. Acho que as duas seleções fazem isso, fazem bem. O Brasil, quando faz isso muito bem. O Chile já pelo menos nos jogos que eu acompanhei de Austrália e Espanha, conseguiu fazer isso e fez muito bem. Ficar, o Valdívia, não sei se joga o Valdívia amanhã. No último, pelo menos contra a Espanha, ele foi banco, né, para a entrada de Silva. Mas é isso, eu acho que não existe essa história de retrospecto agora nesse momento, né? Até porque uma vez que entra, enfim, a bola começa a rolar, acho que o jogador não vai ficar pensando nisso, se ganhou 10, 15 vezes do Chile, se o Chile não ganha 8 jogos do Brasil, 10, isso não faz a menor diferença para os jogadores que estão ali em campo, né? Eu acho que é isso, é um confronto interessante porque o Brasil é favorito, e aí eu digo que o Brasil é favorito contra qualquer seleção que jogue. Primeiro porque é o Brasil antes de qualquer coisa, né? E não é um Brasil com uma seleção ruim, é um Brasil com uma boa seleção, com uma seleção que pode sim dar o título do Brasil. E enfim, eu quero que dê esse título ao Brasil, como muita gente. Um aspecto interessante que eu quero ver como é que vai ser essa questão da torcida, né? A torcida chilena, que, enfim, já provou que pode fazer bastante barulho.
A torcida brasileira que já provou que pode também não fazer tanto barulho, né? Eu quero ver como é que isso vai funcionar, se os atleticanos, cruzeirenses, enfim, torcedores do Ipatinga, do América Mineiro, vão poder fazer esse barulho e ajudar a seleção da maneira como ela tem que ser ajudada, né? Apoiar nos momentos, fazer pressão em cima do Chile. Ou se, por exemplo, a gente vai ter uma repetição do que aconteceu no jogo Brasil e México, em um quarto do estádio, que era a torcida do México, enfim, fez muito mais barulho do que 75% que os outros 75% que eram os torcedores brasileiros, né? Que é uma torcida, talvez seja a torcida do México foi muito mais inflamada que a torcida brasileira, né? Eu gostaria de ver que uma volta, né? Uma alternativa a isso. Gostaria que a torcida jogasse junto com o time e acho que isso vai fazer bastante diferença no jogo, né? Porque faz diferença para o Chile e da mesma forma tem que fazer para o Brasil. Agora, contar também com o Neymar, que esteve muito inspirado hoje, né? A gente tem que ressaltar isso, que o Neymar tem feito bons jogos. Até o jogo contra o México não foi um jogo tão ruim, como disseram assim do Neymar, ele procurou o jogo, se apresentou, e isso é uma característica dele, é um jogador que não foge da sua responsabilidade, está sempre puxando o jogo, está sempre tentando uma jogada, às vezes um pouco nervoso demais, mas dizer que o Neymar se ausenta de responsabilidade, eu acho que isso aí é conversa. E aí a gente vai precisar muito do Neymar, né? O Neymar vindo buscar puxar essa responsabilidade no momento que essa pressão estiver sendo apertada, tentar um drible, algo para ganhar confiança, de certa forma, quebrar a confiança dos jogadores do Chile. Mas eu estou confiante numa vitória do Brasil. Vou até apostar agora. Eu diria que o Brasil vai vencer de 2-0. E aí é o meu lado torcedor e o meu lado analista se manifestando. 1-0 para cada um. Né? Eu acho que o Brasil vence. Não vai ser fácil, não tem facilidade nesse jogo. Mas vamos ver, o Brasil tem uma alternativa na bola aérea, que eu acho que o Filipão vai usar bastante isso, principalmente pelo fato da estatura dos jogadores, jogadores chilenos não ser muito alta, né? Os jogadores são baixos, e assim, jogar com os artifícios que tem, jogar com o Neymar, jogar com a torcida abafando o tempo todo, jogar com a bola alta, jogar com um pouco mais de calma, tentar ditar o ritmo, como conseguiu em alguns momentos no jogo. O Daniel Alves tem que entrar na Copa do Mundo, entendeu? Isso é importante. Não sei como é que vai ficar essa questão do Paulinho. Gostaria de ver, por exemplo, o Fernandinho jogar. Eu acho que é uma alternativa interessante, porque acho que marca mais com o Paulinho, e apesar de não ter essa capacidade de chegar na frente com muita efetividade, ser um cara que marca muitos gols, é um cara que talvez possa melhorar um pouco o passe, a saída de bola da seleção brasileira, né? O William eu gostaria de ver jogar, acho que o Hulk, não sei ainda, sinceramente, por que o Hulk ainda continua de titular. Eu não estou desmerecendo o trabalho do Hulk, mas estou dizendo que o William, quando entra melhor. Eu acho que o William é melhor jogador que o Hulk. Eu acho que ele já merecia, sim, essa vaga. Apesar de acreditar que o Filipão não vai fazer nenhuma grande alteração. E essa vitória sobre Camarões hoje traz um pouco disso, né? Um pouco dessa ilusão de que o Brasil jogou, que os jogadores se apresentaram todos no seu melhor nível, quando não foi, né? A gente viu o Daniel Alves que não jogou bem, o Hulk que não teve uma apresentação de destaque, né? Não tem tido. Na última rodada ficou machucado, mas eu gostaria de ver outras alternativas. Ver o William, que é um jogador que pode dar muito dinamismo e ajudar o Neymar e o Oscar na criação, já que o Brasil não tem esse meio que retém a bola, que dita o ritmo do jogo do Brasil, que faz a bola correr, que vira o jogo. Eu acho que já auxiliar, por exemplo, a saída do Brasil pelos lados, eu acho que o William seria muito mais efetivo que o Hulk. Até porque o Hulk, em alguns momentos, eu vi ele jogando pelo meio hoje, né? Essa trinca, né? Nesse 4-2-3-1 que os treinadores tanto adoram de jogar, ficou um negócio meio confuso. Eu acho que não está bem definido desde o primeiro jogo. Para mim, o Oscar deveria jogar no meio, né? O
Hulk ou o William jogar mais ali apoiando o Daniel Alves pela direita e o Neymar como tem jogado sempre na esquerda. E aí eles não devem ficar engessados, mas também pelo menos tem um pouco mais de organização, saber onde cada um joga, né? E tem que ter aproximação. Tem que ter aproximação desses três jogadores, porque o Brasil hoje construiu, quase fez um gol numa triangulação espetacular entre os jogadores. Se não me engano, o Paulinho deu o último passe, eu não lembro se foi o Fred ou se foi outro jogador, concluiu, quase fez o gol. Tem que ter esse tipo de aproximação, os jogadores têm que se falar, têm que se aproximar, e essa talvez seja uma das maneiras do, do Brasil superar o Chile. Não acho que o Chile vá jogar tão ofensivamente assim, acho que vai ter certa cautela, certos cuidados, né? Mas eu acho que tem tudo para o Brasil passar de fase, né? Você chegar às quartas de final, não contando a tranquilidade, porque eu acho que o jogo vai ser difícil, mas vencer com méritos, tendo uma boa exibição. A gente sempre acredita e sempre pede isso, né? Exatamente, cara. Na verdade é isso. Como você falou, cara, essa história aí de o Brasil sempre passa pelo México, isso é tudo história. Vamos dizer, é outra época, na minha opinião. Vargas e Vargas, Vidal, Valdívia, toda essa geração aí do México, também o goleiro bravo aí, pra mim é melhor do que aquela de Salas e Zamorano. E o México vai trazer dificuldade aí, cara. Se o Brasil não se aplicar, como eu acho que se aplicou hoje, até pelo adversário que era fraco, a gente vai acabar caindo fora. E outra coisa, a questão da torcida, cara, é importantíssima. Você deve ter visto aí que o Antônio Tabet, que é dono daquele site Kibiluco, site de humor, ele Uhum. falou na Sim, conheço. ESPN, ele disse que o Brasil está sendo uma torcida de vôlei. Aquela torcida que canta o hino após acabar a execução da música oficial da FIFA, gritar, "Ah, eu sou o brasileiro", etc. Mas na hora que o time Verdade. tava, que precisa mesmo, assim como a gente viu no 1-1 Brasil, quando o Camarões fez o gol, ficou meio temoroso, ficou calado. Ou seja, aquela torcida que canta, que emociona, e apoia quando o time tá ganhando, mas quando tá 0-0, quando o bicho tá pegando, fica na dela. Diferentemente das torcidas É, sul-americanas, principalmente a Argentina, que tem uma torcida organizada da seleção, coisa que no Brasil não existe. Eles apoiam, botam pressão o tempo inteiro e assim como você falou, se a gente pega uma seleção como o Chile, talvez, não sei como é que vai ser nessa oitava de final, essa divisão de Brasil-Chile, porque o México é mais longe e teve um quarto da torcida. Será que o México vai ter um pouquinho mais do que. Será que o Chile vai ter um pouco mais do que o México? Aí ferrou, né? A gente vai ser abafado no próprio estádio, na própria casa. pois é, porque eu não digo nem da torcida, não sei, ficar cantando musiquinha o jogo todo. Acho que a questão não é essa, mas a questão é apoiar, abafar o adversário. Se o cara tá no escanteio, o cara não tem que conseguir levantar a perna para bater o escanteio. Exatamente. O cara tem que sentir essa pressão, entendeu? E não só ficar no hino, porque a torcida brasileira ela acabou se caracterizando pela torcida que canta hino. Canta hino, faz ola, entendeu? Mas realmente E aí apoiar. todas as outras fazem isso, né? É verdade, cara. Pois é, apoiar de maneira mais efetiva, não sei, esse eu sou brasileiro que eu acho terrível, eu acho problemático O demais. Eu negócio, tenho cara, sérios problemas com essa é música. botar pressão, entendeu? Tem que botar pressão no adversário jogando em casa. Sim, Não sim. adianta, entendeu? Pois é. Ficar nessa de. Eu Pode falar. espero que a torcida mineira consiga fazer Não, isso, né? coisa que não conseguiu fazer até agora, gente. Mas enfim, cara, Nesse... é isso aí. Eu queria agradecer você pela presença hoje nesse podcast. Ficou um pouquinho maior. Desculpa aí pra quem tá ouvindo aí, mas pô, é de extrema qualidade o conteúdo que tá sendo falado aqui pelo nosso especialista Johan. Muito obrigado, Johan, pela presença. Mais um podcast que você tá aqui, porra, fiel com a gente. Não só lá no site da Feedback Magazine, com seus textos politizados, relação ao esporte, racismo e tudo mais. Se você quer conhecer um pouquinho mais do Johan, só colar lá em www.feedbackmag.com.br e procura lá na abinha de pesquisa pelo nome dele, que você está vendo aí, que é Johan Nascimento de Paula, que o rapaz é o nosso graduado, recém-graduado em Relações Internacionais aqui pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Johan, dá um salve pra rapaziada aí de término de podcast e agradece a audiência da galera, né? Não, é isso. Acho que é fundamental o pessoal estar acompanhando aí a revista. A gente agradece a audiência, porque, enfim, é um assunto que todo mundo gosta de falar e a gente vê que a gente acaba falando um pouco demais até, né?
Na próxima, eu espero que os outros companheiros estejam aí para me controlar um pouco, né? E é isso. Boa noite, gente. Tudo de bom aí. Com certeza na próxima estaremos aí debatendo mais. Espero sobre a vitória do Brasil e as demais surpresas ou seleções que ficam fora, ou enfim, jogadores que fazem, a Bélgica que pode calar a boca do analista, enfim, coisas do tipo, né? É isso aí. Valeu, Vitor. Bom, cara, valeu, Johan, valeu você que estava ouvindo a gente. Gostou do vídeo? Só clicar lá em curtir e se inscrever no canal que você não perde nada que acontece no mundo da Feedback Magazine, a sua revista digital do cotidiano. Tudo que foi importante, tudo que acontecer em relação à política, economia, futebol, arte, cinema, você encontra na Feedback Magazine. E claro que a Copa do Mundo não poderia ficar de fora. Muito obrigado a todos e até a próxima. Olha aí, sábado estamos de volta, hein? Quem sabe com uma notícia boa ou ruim, né? Brasil e Chile. Valeu, galera. Um abraço a todos. Até a próxima.